Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo nos bastidores do poder no Brasil? Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 nomes de peso, incluindo generais e políticos influentes, foram indiciados pela Polícia Federal em um inquérito que levanta uma das acusações mais graves da nossa história recente: a tentativa de um golpe de Estado. É disso que estamos falando. Não é mais um boato, não é especulação de corredor. É uma investigação que pode abalar as estruturas do país e mudar para sempre o rumo da política brasileira. Mas será que todas as peças desse quebra-cabeça estão mesmo no lugar? O que está por trás dessa narrativa? E, acima de tudo, quem se beneficia disso? Fica comigo até o final, porque hoje vamos desvendar juntos essa trama digna de filme de suspense político. Antes de começarmos, gostaria de contar com seu apoio para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Esses simples gestos são essenciais para que possamos continuar trazendo informações relevantes e análises profundas sobre os temas que impactam nossas vidas. Com a sua participação, podemos levar conhecimento a ainda mais pessoas. Conto com você nessa missão. A notícia chegou como uma bomba nesta quinta-feira. Jair Bolsonaro, 4 ex-ministros militares e diversos aliados de longa data agora enfrentam acusações que envolvem a possível articulação de um golpe. O relatório, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda é confidencial, mas os indícios são claros, pelo menos, segundo a PF. É dito que a organização por trás desse suposto plano era meticulosa, com divisão de tarefas bem definidas. Quebras de sigilo bancário, telefônico e fiscal, buscas e apreensões, e até colaborações premiadas formam o alicerce das provas apresentadas. E o detalhe mais chocante: a Polícia Federal afirma que Bolsonaro sabia de tudo. Entre os nomes citados, estão generais que tiveram posições estratégicas no governo Bolsonaro. Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier Santos estão no olho do furacão. Mas não para por aí. Valdemar Costa Neto, líder do PL, também entrou na lista, assim como Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN investigado por supostas atividades de espionagem com a chamada ABIN paralela. Esses nomes, que por anos ocuparam os altos escalões do poder, agora têm seus rostos estampados como suspeitos em uma investigação de escala histórica. Agora, o relatório segue para a Procuradoria-Geral da República, que terá 2 semanas para decidir os próximos passos: aceitar os indiciamentos, pedir o arquivamento ou solicitar novas investigações. Tudo isso, claro, sob os olhos atentos do STF e do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou uma figura central nesse xadrez político. Mas, enquanto isso, fica uma pergunta: até que ponto as acusações têm fundamento sólido? Ou será que estamos diante de mais um capítulo do que muitos chamam de perseguição política? E agora, quem está no controle desse jogo de poder? Será que estamos vendo o desdobramento de uma verdadeira conspiração ou apenas o desenrolar de uma narrativa para enfraquecer uma oposição? De uma coisa eu sei: o que está acontecendo no Brasil hoje vai ecoar por gerações. Você, que está assistindo, faz parte desse momento histórico. Não deixe de acompanhar de perto, porque os próximos capítulos prometem ser ainda mais tensos. Felipe de Ávila, Roberto Mota e Cristiano Beraldo trazem mais detalhes sobre o assunto. E Luiz Felipe Dávila, quero começar contigo. De que maneira que citações do ex-presidente Jair Bolsonaro podem ou não dar provas robustas para a Polícia Federal para um indiciamento ou até mesmo para apontar um envolvimento mais maciço do ex-presidente desse grupo que, segundo a Polícia Federal, queria matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite, senhores. As acusações são gravíssimas e precisam ser apuradas com rigor, porque, Cine, lugar de golpista é na cadeia, precisa ser preso, precisa ter o processo, o devido processo legal, mas não podemos aceitar que pessoas em posição de alto comando estariam tramando um golpe contra a democracia brasileira. Isto é inaceitável. Por isso, a investigação tem que levantar, apurar com dados e fatos, e aqueles envolvidos precisam ser devidamente punidos. Nós não podemos tentar atenuar uma situação gravíssima que coloca em risco a democracia, o Estado democrático de direito, a lisura das eleições, a vontade popular.
Então, esse é o primeiro ponto. Agora, nada disso, Cini, pode justificar o que vem sendo feito por meio da justiça. Ou seja, inquéritos por tempo indeterminado, sigilosos, sem o devido respeito ao processo legal, sem o devido respeito à ampla defesa das vítimas. Isso não existe. Uma coisa não justifica a outra. Portanto, esses abusos existiram e precisam ser freados. Por outro lado, é preciso ir a fundo nessa investigação e pegar provas contra todos esses golpistas, abrir o devido processo legal e punir severamente. O Brasil não pode tolerar golpistas. Agora, Roberto Motto, uma das questões que a Polícia Federal chama a atenção nesse inquérito é o fato daquele grupo que tem pessoas que foram presas agora na operação da última terça-feira utilizar parte da estrutura institucional, ou seja, do governo, das sedes do governo, para imprimir supostos planejamentos, para fazer reuniões, enfim, para tentar conduzir o plano que, segundo a Polícia Federal, iria atacar contra as autoridades que estão no poder hoje. Essa situação, por si só, ela já traz o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros articuladores para dentro dessa história ou não, no teu ponto de vista? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cini. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Tanta coisa aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos aqui no Brasil, que eu não sei em que regra, em que lei eu poderia me basear para responder a sua pergunta. É evidente que tentativa de golpe de Estado é um assunto sério, tem que ser tratado com muita seriedade. Não se pode passar pano para isso. Mas é preciso levantar alguns aspectos jurídicos sobre esse caso. Como eu não sou jurista, quem vai falar mais uma vez aqui é o advogado André Marsiglia, que se posiciona com muita clareza sobre esse assunto. Eu vou citar um post que ele fez no X a respeito desse caso. O André diz: se os documentos não demonstram o início de uma ação de execução, não há crime. Pensar sem executar é lícito, independente do que é pensado. Ou então, não haveria livros e séries sobre crime. Se os fatos são de 2022, continua André Marsiglia, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e deferir medidas de força. Ignorar esses fatos, continua o advogado André Marsiglia, viola a presunção de inocência dos envolvidos. O ministro, que seria vítima, não pode ser o juiz do caso. Se não há ninguém com foro privilegiado, o caso não deveria ser julgado no STF. É muito bom recebê-lo para a gente poder ampliar aqui o nosso diálogo e eu já quero ouvi-lo então. Quero saber de você sobre as lacunas que agora devem ser preenchidas pela Polícia Federal em relação a essa operação que prendeu, militares e também um agente da Polícia Federal na última semana e no teu ponto de vista sobre a possibilidade ou não de indiciamento de Jair Bolsonaro e também de Braga Neto agora nas próximas semanas. Boa noite. Boa noite, Cini. Ontem eu fiz um comentário partindo do pressuposto de que tudo aquilo que nos foi informado e tudo aquilo que consta no documento emitido para justificar as prisões que aconteceram, que aquilo tudo era verdade. Mas a gente precisa ter um pouco de calma na hora de avaliar o cenário como um todo, porque realmente nós não podemos simplesmente ficar presumindo de que tudo é verdade, né? Quando se compartilham essas informações com o público, é preciso se compartilhar também aquilo que subsidiou a decisão tomada para que a gente entenda como se chegou à conclusão que essas pessoas efetivamente estavam agindo para colocar este plano em prática ou mesmo para elaborar esse plano. Porque há uma diferença muito grande, Cini. Uma coisa é você estar assistindo a um jogo de futebol e ao achar que o seu time foi prejudicado por um juiz, aí o torcedor, no momento de fúria, diz: eu vou matar o juiz e tal. E, obviamente, aquilo não tem nenhuma conexão
com a realidade, enfim, não terá nada, decorrerá dessa afirmação absurda. Mas quando se está na posição de poder e você é acusado de tramar a morte de figuras que estão ali para assumir o poder, uma figura que está exercendo um cargo extremamente poderoso da República, isso é completamente diferente. E, sinceramente, há no Brasil, sim, essa diferença entre o que é imoral e o que é ilegal. O Mota citou há pouco, né, condutas que a gente gostaria até que fossem crime, porque elas são imorais, mas elas não estão previstas em lei, então elas não são ilegais. Mas isso passa demais dos limites do bom senso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que temos uma situação que precisa ser avaliada. A decisão de prisão foi tomada por um ministro que era alvo desse conluio, desse plano, disso que aconteceu ali. E me parece que isso não está em linha com as melhores práticas do judiciário pelo mundo, pelo menos não no mundo democrático. Me parece que essas decisões teriam que ser tomadas de forma mais serena por alguém que não está diretamente envolvido nisso, mas que tenha condições de avaliar todas as provas apresentadas e, então, tomar essas decisões. Eu acho que isso é um ponto importante. E aí, quando a gente olha para o futuro dessa operação, vai se desenhando, sim, um cenário em que, passo a passo, as acusações chegarão mais perto de Jair Bolsonaro e, ao que tudo indica, será apresentada uma denúncia contra ele. Pelo menos, de tudo que a gente acompanha no Brasil nesses últimos tempos, me parece que a coisa caminha para isso. E aí, de novo, Cine, para eu encerrar aqui, torna-se fundamental que este mesmo público que toma conhecimento de parte das informações também conheça as provas que estão embasando essas decisões, essa investigação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E olha só, tem um vídeo na tela agora mesmo que vai te ajudar a entender ainda mais sobre esse cenário político. Corre lá para assistir. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a política não é só sobre eles, é sobre todos nós.